Muito bem, 8h03 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, ao vivo aqui pela Folha FM, nosso streaming aí no Face também, 98, Folha FM 98,3, e daqui a pouco esse programa estará editado em podcast nas nossas páginas também, todas as plataformas, enfim. Acessou o PC, o computador aí ou o celular, você vai achar, não tem como. Se quiser ouvir o programa novamente ou para quem vai ouvir mais tarde. Bom, o programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. Nós estamos de volta. O Arnaldo Neto é o jornalista de plantão hoje conosco aqui na bancada. E o nosso convidado é o Vitor Mussi, superintendente do HGG, médico e capitão aí do Corpo de Bombeiros, mas capitão não é negacionista, não. Desculpa aí, o doutor Vitor. Bom, a pergunta é justamente dessa questão que surgiu essa palavra, negacionismo e essa coisa toda, muito mais, surgiu essa palavra não, passou-se a usar com muita frequência essa palavra, né? E hoje tudo é questionável. Se o homem foi à lua ou não, quem gravou o som dos dinossauros para reprisar aí hoje, enfim. A pergunta é, os hospitais, e aí o senhor responde pelo HGG, ou pode falar abertamente, recebe alguma verba específica por cada, não é para o tratamento, mas para o tratamento é óbvio, né? Mas eu digo para a morte, se a pessoa morreu de Covid, aí vocês recebem uma bufufa de dinheiro muito grande por cada morte. E, num outro caso, qual é o critério que é adotado para uma pessoa, por exemplo, como eu citei, que já está, né, com uma doença crônica e acaba sendo acometido aí pela Covid e vem a óbito. E aí, qual a doença que ele morreu? Foi a Covid ou foi a crônica? Enfim, como é que você consegue explicar isso para a gente, por favor? Em relação a essa verba aí que as pessoas dizem que tem, eu quando entrei lá, Cláudio, Arnaldo, na verdade eu sou sempre técnico, né? Nunca a gente acaba aprendendo um pouco de gestão no Corpo de Bombeiros, a gente acaba tendo alguns cursos lá que nos introduzem um pouco a isso, mas entrei lá puramente por técnica, né? Que é uma coisa até que deixa a gente muito agradecido ao prefeito, né? Ele tenta realmente colocar as pessoas na ponta o mais técnico possível. Então, assim, eu não tenho eu não conheço muito dessa parte de gestão financeira, né? Até porque o HGG, ele não tem gestão financeira nem de pessoas. Quem faz isso é a Fundação Municipal de Saúde. Mas o que eu vejo na prática, eu não consigo entender. Até porque lá dentro do HGG, que é onde eu estou todo dia, não existe nenhuma pressão, ninguém manda se colocar na declaração de óbito isso ou aquilo para que se ganhe dinheiro. Na minha cabeça isso é um absurdo tão grande que eu nunca nem procurei saber, porque eu não vou realmente perder tempo de saber se alguém gravou ou não o som do dinossauro. É tão absurdo que a gente continua tratando os doentes. Então, se eu fosse apostar hoje, Cláudio, eu apostaria que obviamente não existe uma remuneração, não existe, mas eu nem me meto nisso porque é uma parte financeira. Em relação ao doente, é uma coisa que a gente realmente, o pouco tempo que a gente tem de refletir, a gente reflete, né? Um dia, se a gente for montar estatística, aonde vai estar esse doente? Porque é um paciente que já está debilitado por alguma doença grave, e aí qualquer outra doença o mataria. Então, se eu tenho um paciente com uma neoplasia avançada, fazendo quimioterapia, radioterapia, um exemplo, e ele pega o Covid e ele morre. Se fosse a gripe, ele teria morrido, se fosse influenza, ele teria morrido. Só que, infelizmente, hoje, num conceito de pandemia que ninguém entende nada, isso vai para o número do Covid, sem nenhuma dúvida disso, entendeu? Mas, é o que eu te digo, a gente não está tendo tempo nem de estudar como combatê-lo, como é que a gente também é impossível estudar agora essa questão epidemiológica, isso vai ficar para o futuro, infelizmente. Mas isso eu acho que não é culpa de ninguém, não vejo erro em ninguém. A gente tem que tentar chegar num nível de prevenção
e principalmente de tratamento do doente a níveis aceitáveis. Daqui a pouco, obviamente, quando isso tudo passar, Covid vai virar uma história não só médica, como social, filosófica, religiosa, política. Vai virar um evento como guerras, como espanhola, né? Isso vai virar um grande evento. Certo, eu vou agora trazer algumas perguntas dos ouvintes aqui com relação específica ao HGG. A primeira, você já até falou um pouquinho sobre ela no bloco anterior, da jornalista Silvana Venâncio, que ela diz o seguinte: doutor, uma profissional de saúde me confidenciou que está trabalhando na HGG e que tem locais literalmente caindo quando chove, goteiras. O que o senhor fala sobre essa situação? Então é a estrutura hospitalar. No bloco anterior você mesmo citou algumas dificuldades, mas qual o panorama geral da estrutura hospitalar no ponto de vista do prédio, do espaço físico? O HGG, Arnaldo, eu falo o seguinte: é um hospital que a gente entra lá, vê aquela destruição, infelizmente, mas quando você está lá dentro, você acaba não vendo a destruição, porque é impressionante e emocionante de ver como que, posso chutar aí um número de 97% dos profissionais que ali estão e estão há muito tempo, como é que eles acham que aquele hospital é um hospital DOR da vida, não querendo fazer propaganda a ninguém. Eles são muito empenhados, né? É emocionante e é o que, na verdade, nos impulsiona para lá todo dia. Só que quando você tira essa emoção de lado, de falar da sua casa que você ama, na verdade, e quando você fica com o olhar frio, é um hospital que realmente tem deficiências estruturais absurdas. O prefeito Vladimir, e principalmente o vice-prefeito Frederico, eles vão lá, eles saem de lá com sangue nos olhos, querendo fechar, querendo fazer obra. É realmente a menina dos olhos. O que eu vejo em relação à saúde é transformar aquele hospital no que já teve um dia de atendimento, de qualidade, de limpeza. Então, assim, realmente, hoje a gente tem um hospital precisando muito de reforma. Em termos de hospital caindo, nós tivemos lá um setor em que caiu o forro do teto. O teto, né, que é um forro de gesso, não é nem de gesso, é tipo um vinil lá. Inclusive, a gente teve que interditar esse local e está interditado até hoje. Chamamos a Defesa Civil, eles foram lá e falaram, nos mapearam os locais onde mais tem problemas estruturais. Só que não tem problema estrutural, e esse era até meu medo, mas os entendidos no assunto me disseram: não tem risco do prédio cair, não existe nenhum sinal de rachadura de que vai desmoronar. Tem riscos de, por ter goteira, de ter infiltração, que é um problema crônico do HGG, que é a laje dele, e que inclusive foi o que causou todo esse problema interno, de cair água, né? E quando cai água em gesso, esse gesso vai pesar mais, ou com qualquer outro material, e ele vai despencar. Então, são placas internas. E nisso, na onde tem perigo, nós tiramos a placa. Então tá feio, tem fio aparecendo, tem estrutura de dióxido de gás aparecendo, mas que em tese não tem nenhum risco iminente, absurdo, de desabamento. Não é o melhor cenário, tanto não é que em fevereiro a gente já estava em vias de planejamento de estruturação da rede para absorver o que o HGG oferece, mas com a pandemia a gente teve que recuar e aumentar a nossa capacidade de atendimento. Mas não é nada assim, vai cair, está caindo. Tem realmente problemas estruturais que são sérios, são graves, por uma questão de infecção, de vigilância, de uma série de outros órgãos fiscalizadores que nos questionam, mas, infelizmente, é o que nós temos para oferecer à população numa pandemia em que aumentou avassaladoramente o número de doentes para nós atendermos, né? Certo. Tem uma pergunta aqui também, tem duas perguntas, na verdade, vou trazê-las na sequência, da Elaine Leão, presidente do Ciprozep e servidora lotada no HGG. Ela coloca o seguinte: Vitor, em plena pandemia e, claro, diante da necessidade de economizar, pois os gastos na saúde aumentaram com o Covid-19, o prefeito já iniciou o corte das horas extras dos servidores que atuam há anos dentro do HGG
para colocar RPAs. Diante de uma situação tão grave, colocar pessoas sem experiência não pode ser ruim para o paciente e para o dinamismo do atendimento? Então, Arnaldo, isso foi realmente uma coisa que a gente discutiu muito, a gente passou por essa seara aí, que a Eliane toca no assunto, só que a conclusão que a gente chega são duas conclusões muito interessantes. Primeiro, a economicidade, realmente, que ela tem que existir não só por eficiência, por princípio de eficiência, que é um princípio constitucional, e hoje nós temos profissionais muito cansados, só que aí todos eles querendo se manter na linha de frente. Só que você avalia, né, quando você vai avaliar, mal ou bem, isso acaba tendo uma certa diferença no atendimento. E aí, quando você... Aí é uma coisa até muito administrativa, esses cálculos de quanto é que vai economizar, eu realmente não entro muito, eu apenas acato, obviamente, quando eles têm alguma explicação plausível ao meu entendimento, mas você acaba, no final das contas, renovando esses profissionais. E aí, então, além de você economizar, você acaba renovando. O problema da inexperiência existe, mas os gestores de enfermagem, os gestores médicos, acabam colocando esses pacientes, esses profissionais inexperientes em setores não tão nervosos e com acoplagem a esses setores para que eles vão adquirindo essa experiência para que a gente tenha uma nova linha de frente. A gente não sabe o futuro. E os profissionais que tem hoje, eles não aguentam muito mais tempo de pandemia, não. Então, essa questão da troca dos profissionais, que a princípio todos questionamos, mas o secretário de administração, na sua visão econômica, ele, na minha visão, acaba acertando também na troca de profissionais que estão cansados. E aí você está introduzindo algumas pessoas com gás novo, que por mais inexperientes que sejam, essa conta eu acho que fica bem equilibrada. Você, pela pouca experiência, mas com gás, não tão cansado assim, com pessoas experientes, essa troca eu acho que é saudável nesse momento de pandemia, na minha visão, né? Certo. Tem aqui alguns comentários no Facebook. Tem o Arthur Borges, está acompanhando a gente. Arthur, que foi nosso entrevistado aqui. Parabéns, doutor Vitor, excelente pessoa, médico gestor, um cara com amor pelo hospital e empenhado na resolução dos problemas. Grande abraço. Tá? E também mandar um abraço também para o Arthur. E aqui eu tenho um comentário do José Roberto Crespo, né, médico que foi presidente do Sindicato dos Médicos durante muitos anos, esteve aqui com a gente já algumas vezes. E o José Roberto traz o seguinte questionamento, Vitor. É sabido que o hospital, nas várias administrações que se passaram, nunca teve manutenção, até porque a direção não tem nenhuma autonomia financeira, ponto que você já colocou, e muitas vezes nem recursos para pequenos reparos. Com essa dificuldade, houve a ideia de seu fechamento, o que seria um caos para a área de Guarulhos, que hoje possui cerca de 250 mil habitantes. Se a reforma acontecer, acho que o município poderia desenvolver esforços para montar uma UPA nível 3, ou hospital de campanha com CTI, centro cirúrgico, pois poderia manter o laboratório e o sistema de imagem do hospital, assim a região não ficaria carente. O que você acha? Então, Arnaldo, mandar um abraço aí para o Zé Roberto, nosso eterno professor. Em fevereiro, quando a gente, na estabilização de governo, de reconhecimento, a gente começou a discutir exatamente isso. Foram criados, inclusive está no portal da prefeitura, foram criados três comissões para que a gente chegasse a uma conclusão viável de substituição temporária do que a gente tem hoje no GG pela rede. Essa discussão estava em andamento na hora que veio essa avalanche aí da pandemia. Então essas discussões foram temporariamente suspensas e logo assim que a gente tiver, se Deus quiser logo, né, pelo que a gente está percebendo, que a gente tiver como nos reunir de novo para ter essa discussão, a gente vai fazer. Então esse cenário ele não está ainda definido, é difícil, mas isso tem que acontecer, não tem jeito. A gente viu aí na pandemia o que está acontecendo, os questionamentos dos profissionais e dos doentes do HGG, só que a pandemia, aquela frase que a gente ouve, é o que tem para hoje, mas quando acaba a pandemia, eu acabo
podendo mais falar o que tem para hoje. Eu tenho que dar um atendimento o mais belo possível ao paciente, e Guarulhos merece isso. Então a obra ela é necessária, não tem como evitar. Infelizmente, alguns problemas vão acontecer, só que aqui, o que a gente pede, né, até eu peço isso aos servidores, a compreensão. É claro que na mídia o prefeito vai explanar isso, não tem nenhuma dúvida disso, de pedir compreensão também da população, porque o que a gente imagina que vai ser ruim, se é que ele vai fechar ou não, porque existem algumas hipóteses de não fechar, de fechar, tudo vai ter que ser muito bem estudado, mas se a hipótese de fechar for a hipótese vencedora, o que pode ser ruim disso, será que é pior do que manter ele aberto na situação que ele está? Então, são realmente indagações que são poucas as respostas. Eu acho que a gente vai ter que ter união, não só do poder público, dos servidores, e principalmente da população. E eu vejo assim, um futuro para o HGG muito bom. Tem muita, até por amar aquilo lá, acho que aquilo lá um dia a gente vai ter felicidade com a reinauguração dele. Hoje você é superintendente, mas você já atuava no hospital, Vitor? Há 18 anos. Em algum momento desses 18 anos, você viu o HGG em funcionamento pleno, sem ter problemas? No início, né, na abertura, era realmente um hospital fantástico. A gente não gosta muito de estar falando dos erros das pessoas, eu tento até me eximir disso, mas o erro maior ali, na minha visão, de proctologista, né, chega a ser engraçado um proctologista falar de engenharia, é a laje ali, aquelas infiltrações, e eu vejo na história, acompanhei algo bem de longe, estou vendo agora na gestão algumas coisas que foram feitas, acredito até que foram feitas de boa fé, mas que não deram certo. E aí chegou no momento em que mais nenhum curativo se resolve aquilo lá. Então, e aí você vê aquela laje com as infiltrações, isso vai deteriorando paredes e chão, e realmente as coisas vão perdendo o aspecto do hospital inicial que era. E hoje a conclusão que se chega é que não tem mais como botar esse curativo lá. Tem que realmente resolver definitivamente. Arnaldo, só para... Eu não sei se o doutor estava desde o início, passou pela inauguração do hospital, que tem o nome do pai de doutor Geraldo Venâncio, né? E foi no governo do... Se não me falha, o Arnaldo Viana que começou aquela obra, e se não me falha, terminou no próprio governo dele, ou do Alexandre Mocaibe. Agora, tudo mais, acho que foi no governo do Arnaldo mesmo. Né? E eu fui na inauguração, Arnaldo, e aí eu visitava a obra, aquela coisa toda, eu fui na inauguração e teve uma coisa que marcou muito, que eu achei muito bacana, e naturalmente isso, eu não sei em que ponto está mais, é que na farmácia do hospital, a distribuição de medicamentos para os quartos, não sei se você foi, Arnaldo, mas ela era pressurizada. A vácuo, né? Chegava tipo uma comanda de restaurante, quando chega lá na cozinha para o chefe. Chega para o farmacêutico lá, o paciente Carlos Alberto está precisando tomar Nevalgina, tomar... Então, tô brincando, mas o paciente está precisando tomar tal medicamento. Chegava, a pessoa colocava aquilo dentro daquela cápsula pressurizada, tipo uma cápsula dessa de remédio, né? Uma cápsula mesmo, né? Drágeno. E aí aquilo era disparado de forma pressurizada lá a vácuo, lá pro quarto, chegava no quarto devidamente. Isso está funcionando ainda, doutor? Não, né? Não. Na verdade, fazendo aqui uma comparação, que as pessoas assim, que ninguém mexeu, ninguém resolveu. Lembrando ontem, né, eu tentando me conectar com o programa, e aí hoje eu tenho um computador velho, e eu brinquei com o Cláudio, está na hora realmente, agora não tem jeito, eu tenho que comprar um computador. Então, imitando a realidade aos fatos, eu acho que o HGG ele foi deteriorando, e aí as pessoas, porque ele vai deteriorando, mas ele vai se consertando, as pessoas vão mantendo aquilo. E aí a coragem realmente agora, que o HGG não tem mais para onde botar curativos.
ainda se tem a discussão de como fechar, vai dar problema. Então a coragem do prefeito de realmente botar um basta agora é coragem, mas eu acho que é muito também impulsionado porque não tem mais jeito, né? É o que eu falei com o Cláudio, não tem mais jeito, o computador vai ter que ser trocado, independente da dor financeira que eu vou ter disso. Mas a gente vai protelando até que não tem jeito. Eu acho que nesses anos todos foi o que aconteceu. As pessoas foram protelando, pô, como é que fecha? Então bota um remendinho aqui, como é que fecha? Bota um remendinho ali. E agora, na nossa visão, chegou num basta, não tem jeito. Tem que se resolver o HGG. Tem mais uma pergunta aqui da Elaine Leão, que eu vou trazer para a discussão também. E essa discussão sobre fechamento de hospital era discussão ampla, né? Só para dar uma opinião aqui, porque, sobretudo quando vê essa informação de fechar no meio de uma pandemia, né? Acho que isso realmente tem que ficar para depois. Mas vamos aqui a pergunta da Elaine, depois a gente pode voltar a essa questão em relação ao hospital. A Elaine coloca o seguinte: sabemos que a HGG era referência em ambulatório, porém, com a pandemia foi necessário fechar, o que gerou ainda mais atendimento e superlotação na emergência. O prefeito fala em obra após pico da pandemia, e de fato é necessário. Mas como ficarão os serviços prestados à população? E aí, isso a gente já estava discutindo. E como será a escala dos servidores lotados do Hospital Geral de Guarulhos? Serão respeitados os critérios legais de relotação desses profissionais? Na verdade, é o que eu te falei, essas comissões elas foram criadas justamente para a gente delinear isso, né? Como é que a gente vai substituir o que temos ou o que tínhamos antes da pandemia no momento da obra, que tem inclusive um prazo não muito longo, não muito estendido, segundo o projeto que a gente viu lá. Esse estudo ele não terminou. E qual seria esse prazo? Então, eles falam em 1 ano e meio, 2 anos, mas a gente sabe que é tudo muito, muito volátil, né? Tem muito fator que pode mexer com isso. Então, por isso que a gente está tentando se preparar, e essas comissões foram formadas, para que a gente tente substituir ao máximo, talvez a gente não consiga substituir tudo, o que se fazia no HGG na rede municipal. Então, o governo tem alguns programas de fortalecimento das UBSs, inclusive colocar esses atendimentos ambulatoriais em unidades mais periféricas, até para melhorar o acesso da população. O subsecretário de Saúde, doutor Paulo Leandro, ele tem um programa de tentar levar o médico, a saúde ao doente na ponta, para evitar que ele venha aqui em doenças, em atenção primária. E só que isso realmente, essa discussão está um pouco parada, né? Não tem, a gente hoje está atrás de oxigênio, de remédio, de médico, de estrutura física, não tá, essa discussão está realmente um pouco suspensa. Mas essas comissões foram criadas justamente para a gente discutir, elas não estão gessadas só nos membros da comissão, todos têm liberdade de buscar informação fora, a sociedade vai ser ouvida, com certeza, os colegas médicos vão ser ouvidos. O que não pode é a gente falar, não, vai ter dificuldade, então para o projeto. Não, eu acho que a gente tem que ter coragem de enfrentar a dificuldade, até porque não enfrentá-la, na minha visão, vai ser mais difícil ainda, porque não tem como botar mais curativo lá e cada vez mais a gente vai fechar setores e daqui a pouco não vai ter mais nada. Certo, em relação à relotação, Arnaldo, desculpa. Sim. Eu que peço desculpa. Isso é, na verdade, um trabalho dos recursos humanos da Fundação. Eles já estão, na verdade, com esse mapeamento dos profissionais, até por causa da pandemia, é um trabalho muito difícil, né? Porque tem muito profissional pela pandemia afastado por doenças comórbidas, afastado pelo decreto. Então, essa dificuldade de você rearranjar os recursos humanos, tanto da Fundação quanto da Secretaria de Saúde, para que se tenha um planejamento para a pandemia e também, posteriormente, para a relotação disso, está sendo um trabalho muito difícil. Mas eu creio que, obviamente, vão ser obedecidos todos os critérios de antiguidade, de relotação. Não acredito que não vai ser. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre essa questão da obra aí, Arnaldo. Incluir aí também a questão do... Até o Marcelo aqui está me lembrando, uma época em que o Feijó deu uma entrevista aqui na antiga Rádio Continental, a gente falava sobre uma emenda de 5 milhões, eu coloco isso também, mas eu acho que aí eu não sei se é da época do Vitor,
mas agora, recentemente, ainda governador Wilson Witzel esteve em Guarulhos, aí na inauguração do Plaza Shopping, e fez um discurso muito caloroso, até aquela coisa toda, ia liberar uma verba imediatamente de 5 milhões para o HGG. Não chegou a ter conhecimento desse momento e chegou a receber essa verba, esse repasse, ou logo foi cassado? Como é que ficou isso? Que ele colocou de uma forma assim tão veemente, tão rápida, que eu falei, vai vir hoje. Fiquei com essa impressão, né? Eu sei que é claro que é impossível. Como eu falei, como eu entrei lá, eu já entrei num trem andando e em velocidade em grau máximo, né? Então, realmente, a gente tá assim, eu me inteirei pouco em relação a essa questão de verba. O que nós sabemos é que tinha realmente uma emenda parlamentar, não me recordo de quem, e que essa emenda era justamente para a obra do telhado e do centro de esterilização do hospital. E aí, com a pandemia, essa obra, aí começaram as restrições de trabalho de obras de construção civil e de realmente baixas de profissionais. Isso foi diminuindo muito a velocidade da obra, e o que eu sei é que essa questão de orçamento de verba, o orçamento da obra, o aumento avassalador de material de construção, isso deu algum problema lá na Secretaria de Obra, com a empresa que ganhou. Eu realmente não me inteirei muito disso e, a princípio, pelo que eu sei, isso vai ser redefinido. Essa verba ela não foi usada muito pouquinho dela, até onde eu sei, na obra do CME, mas que ela foi parada porque precisava, para continuar de um certo nível, que o telhado tivesse construído. Como isso parou, ficou tudo parado, a verba está depositada ainda, mas como é uma verba com destino certo, ela não pode ser usada em mais nada, e aí esse projeto da obra aí, em geral, acredito que vai englobar o telhado, e aí eu realmente, essa parte financeira, acordo do prefeito com o governador, eu realmente não estou muito apurado nisso não. Mas tinha realmente uma emenda, e o problema da pandemia, com o aumento de material de construção, isso deu um desarranjozinho lá. E aí o que realmente vai ser, parece que a Procuradoria está estudando o que vai fazer com essa verba, talvez devolva, não sei. Vitor, você falou sobre o centro de esterilização, que é um ponto que já foi alvo de muitas matérias, devido aos problemas que já enfrentou no local já foram enfrentados no local durante muito tempo. E assim como sempre que se discute a questão de hospitais, de unidades básicas de saúde, enfim, de locais de atendimento à saúde pública, um outro ponto que sempre é debatido, que sempre é tema de matéria pela imprensa, é falta de medicamentos e insumos. Hoje, qual é o panorama? Você que está à frente da unidade hospitalar, qual é o panorama na questão de medicamentos e insumos para atender a quem procura o HGG? Vocês, como profissionais médicos, trabalham numa situação confortável? Não é nada confortável. Realmente a situação é caótica. Nas últimas semanas a gente viveu realmente períodos muito difíceis, mas o problema é mundial, né? A gente não é nem questão financeira, né? É questão de que não tem para comprar. E as histórias que eu vejo, inclusive, de hospitais particulares com dinheiro, e não tem remédio no lugar nenhum, zero, não tem chance de compra. E isso realmente deixa a gente... É claro que ninguém ficou sem assistência por causa disso. A gente brinca que a gente estava andando de Mercedes, a gente voltou a andar de passar alemão, mas andou. Uma dificuldade, né? Aumenta um pouco a carga de trabalho, a gente tem que substituir algumas drogas que não estão no mercado por drogas que eram usadas antigamente e que a gente tem no mercado. Não é o ideal, acabou se levando razoavelmente bem, mas com uma agonia de aumento de trabalho, de esforço muito grande. E infelizmente isso foge aos nossos controles, né? Não tem para comprar. A gente tem visto muita questão da falta do kit de intubação, né? Que inclusive o Estado mandou recentemente alguns, mas não é o único problema então, né? Não, basicamente é isso, Arnaldo. É o que na verdade nos deixa muito... Porque o consumo dessas drogas com Covid aumentou numa progressão geométrica nunca imaginável, né?
Então, isso no mundo, né? Hoje nós temos uma quantidade de pacientes entubados absurdo. E o consumo desses pacientes, ele não é igual ao paciente entubado normal. É uma doença que causa alguns efeitos no paciente que aumenta o consumo disso, né? Você tem um paciente mais estável, acoplado melhor à ventilação mecânica, você tem um consumo dessas drogas muito maior. E isso não estava previsto, né? As pessoas não estavam programadas para aumentar a produção diante do consumo que se tem hoje. E aí é o que deu, entendeu? Perfeito. São 8 horas e... porque está acontecendo 8h33. Só para concluir o que Arnaldo estava perguntando, está acontecendo o quê? Esses medicamentos que fazem o efeito de anestesiar as pessoas, né? Eles têm faltado muito e tem sido muito comum, infelizmente, você vê as pessoas sendo entubadas e extubadas de forma desumana, né? Porque não tem falta, às vezes, os medicamentos para que façam aquele efeito de adormecer a pessoa e a pessoa ficar com aquele equipamento dentro do pulmão. Então, isso deve ser terrível para a pessoa que sofre, evidente, e quanto mais para vocês, médicos, né, doutor? Isso deve ser Meu Deus. Realmente é uma agonia. Eu hoje, Cláudio, Arnaldo, eu vejo os profissionais da linha de frente, a qual eu estava na linha de frente, eu estava até dezembro trabalhando no CCC, e hoje na direção, não posso dizer que eu estou na linha de frente como eu estava, não posso me comparar na linha de frente como meu colega que está de plantão na emergência, mas realmente hoje eu me preocupo muito com a saúde psicológica desses profissionais quando tudo isso acabar. Realmente a coisa que nós estamos vivendo hoje nunca, é o que eu te falei, isso vai ficar épico, né? Vai virar um evento que daqui a 100 anos vão estar falando disso que a gente está vivendo agora. Eu rezo muito a Deus para que tenha muita misericórdia da gente nesse pós-Covid. As coisas não vão... A gente está rezando para que ele chegue, mas a gente vai ter que ter muito mais saúde depois para resolver o estrago que esse tsunami deixa. Né? Como um tsunami que chega e vai embora, realmente esse estrago que está debaixo d'água ainda, que a gente não sabe. Eu acho que desse tempo todo, né, Arnaldo, o que foi mais contundente aí nessa declaração foi o doutor Vitor. Talvez a gente, nesse corre-corre do dia a dia, a gente nunca tenha parado para fazer uma análise mais profunda desse pós-pandemia com relação à parte da saúde, essas doenças que o senhor falou aí, as já existentes e as que vão surgir depois da pandemia. Minha nossa. É claro e evidente, além da crise econômica e social que já aflora aí de forma muito complicada. Rapidamente, são 8 horas e 36 minutos, nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos para o fechamento deste programa com o médico Vitor Mussi, superintendente do HGG, ao vivo aqui conosco no programa. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.